A partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o programa de hoje, O Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e vou estar com vocês em alguns minutos, buscando refletir sobre alguns aspectos importantes e necessários para que nós possamos nos autodescobrir e fazer aquele mergulho interno e assim nos conhecendo melhor e fazendo uma boa transformação. Lembrando também que eu faço parte do Instituto Alfa do Bem, que fazemos atendimentos a crianças e adolescentes que sofreram abusos de qualquer espécie, gratuitamente. Se vocês necessitarem ou precisarem de alguma coisa, nós estamos fazendo os atendimentos gratuitamente. É só vocês entrarem em contato. Então, nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante, porque é um tema, mesmo que às vezes pareça que nós estamos repetindo algum tema, mas nós estamos sempre buscando ter um veio diferente para nos proporcionar uma mudança interior. E hoje vai ser um tema: o autoconhecimento é libertador. E por que será que é libertador? Porque, na verdade, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para dentro de mim, melhor eu consigo conviver com as pessoas fora de mim e até comigo também. Nós sabemos que a nossa doutrina, ela é formada sobre três aspectos importantes, que é a filosofia, a ciência e a religião. Você já parou para pensar o quanto esta doutrina ela é rica e ela nos oferece um campo vastíssimo sobre essa questão do conhecimento? Porque é muito importante que nós tenhamos esse controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, para que o nosso comportamento seja da melhor forma possível. E o que rege o comportamento? São os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Por isso que nós precisamos olhar para dentro. Eu digo assim que quanto mais nós olharmos para dentro, nós iremos fazer um curativo em nossas feridas emocionais. E quanto mais feridas curadas, eu vou me sentindo calma, eu vou me sentindo tranquila para viver cada dia da forma melhor que eu puder. Na verdade, eu sempre digo que nós precisamos aprender a ter calma para viver o presente. Então, o autoconhecimento é libertador porque quanto mais eu olho as minhas características, o perfil da minha personalidade, as minhas tendências positivas, as minhas tendências negativas, e tudo isso vai fazer com que eu perceba exatamente como estou. É como se fosse uma foto tirada do nosso mundo interno. E esta foto irá nos mostrar exatamente, sem mentiras, aquilo que estamos. E é por isso que é tão difícil olhar para dentro. E é por isso que é tão difícil nós pararmos uma parte do dia, 10 minutinhos, 15, meia hora, para entender como nós estamos reagindo a cada situação, a cada adversidade, a cada problema. Nós precisamos, surge um problema em nossas vidas, então nós vamos perceber como nós estamos reagindo mediante esta situação. Porque eu vou estar observando para que eu possa mudar. Agora, quem de nós, de imediato, diante de uma situação que nos causa frustração, que nos causa insegurança e medo, irá viver a situação como um zen budista? Ainda não. Ainda não estamos nesse estágio, mas nós vamos chegar lá. Por isso que nós precisamos olhar para dentro, que significa a cada dia perceba como você está reagindo às situações. Eu acho que esse é o primeiro item para o autoconhecimento. Se observe como é que você está lidando
com as situações, com as adversidades, com o seu lado de insegurança, os seus medos, como que esse mundo interno está lidando com essas relações e você vai perceber como você está. E se percebendo como está, você vai chegar e vai falar: bom, nossa, se eu tivesse que dar uma nota, hoje eu me daria zero. Por quê? Eu discuti, eu fiquei sem o meu controle, eu briguei, eu chorei, eu falei palavrão, eu chutei as coisas. Quando eu tiver esta resposta verdadeira e sincera, então eu devo parar um pouquinho, respirar e falar: opa, eu tenho que fazer essa mudança. E é interessante que quando nós estamos nos auto-observando, o universo ele está nos favorecendo e sempre vai nos dar uma super dica de como nós estamos indo mediante um teste. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente busca ler e entrar em contato com essa nossa verdade, em seguida nós vamos ter uma provinha. Parece incrível. O universo falou: opa, pode descer a provinha que a pessoa já pode fazê-la. E aí nós fazemos a prova. Às vezes nós não nos saímos bem. E não nos saímos bem, não nos saímos bem. Por quê? Porque realmente nós deixamos aquela emoção de medo de frustração, medo de que alguém nos faça sofrer, ou medo de ver alguém sofrer. Tudo isso, aí o que acontece? Eu fico furioso e eu tento pegar as rédeas da mão do lado bom que nós temos. Peraí, deixa eu segurar que agora eu que tenho que reagir. E aí nós fazemos tudo errado. Mas eu digo sempre, a vida, ela é constituída de erros e de acertos. Se nós estamos aqui, nós vamos errar bastante. Mas o importante é não cairmos e ficarmos deitados. Nós não podemos. Errou. Tenha consciência do que você fez para se levantar e se organizar. Poxa, então eu briguei com aquela pessoa porque eu fiquei com medo daquela atitude que ela ia ter. Então eu me armei de comportamentos de autodefesa, que geralmente são os comportamentos de agressividade, e esqueci realmente toda a minha compostura de quem está se autoconhecendo e tentando controlar esses impulsos. Mas isso não tem problema, meus queridos. Todos nós precisamos saber que aqui é a escola. E na escola a gente comete erros, mas também nós nos corrigimos e voltamos mas acertar, né? Nós erramos, mas nós voltamos a fazer correto, a acertar novamente. E é por isso que a vida se reproduz a cada instante. Hoje é um dia e eu posso olhar no final do dia. Santo Agostinho dizia isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que no final, ao final do dia, antes de dormir, passa uma avaliação. Veja como você esteve, veja como você reagiu às situações. Veja como você lidou com suas emoções. E aí o que vai acontecer? Você vai chegar a uma conclusão se você estava mais próximo de acertar ou mais próximo dos erros. E se estiver mais próximo dos erros, você pode fazer toda uma mudança. Aí amanhã vou me propor a ficar mais cautelosa. Vou falar menos e vou ouvir mais. Esse é um dos segredos. Quanto mais nós nos calarmos mediante uma situação, menos culpados nós vamos ficar, menos remorsos nós vamos sentir. Ai, Kátia, mas isso não causa uma angústia e depois eu vou criar uma doença, ficar mal? Não, porque em dado momento oportuno, você deverá entrar em contato com essa pessoa, com uma situação, para que você possa se revelar, falar o que você sente. Se todos falarem o que sente de uma forma equilibrada, bondosa,
em harmonia, não vai ter discussão, não vai ter brigas e todo mundo vai buscar se entender. Porque o que causa o impacto de uma briga, de uma relação confrontadora, é a forma de você falar. Nós precisamos adquirir a melhor forma, que é uma forma carinhosa. Por isso que não é na hora que aquilo está nos incomodando. Nós temos que esperar um dia, dois, três, para que nós possamos sair daquele meio espontâneo da reação emocional, que ela é biológica, ela é neuroquímica, faz o nosso coração bater mais forte, transpirar, ter uma sensação de impotência, ou uma sensação de raiva imediata, que eu vou lá, eu quero brigar, eu quero falar, ou eu quero bater na pessoa. Como eu sei que isso acontece, eu tenho que recuar. Depois eu vou conversar com a pessoa, vou esclarecer alguma coisa. E tudo isso faz parte do autoconhecimento, porque só é livre quem se conhece. Nós poderemos dizer que o conhecimento é como uma ilha no meio de um oceano da ignorância. Então, o conhecimento é uma ilha, é um pedacinho de nós no meio de muita ignorância que ainda temos. Nós somos muito ignorantes no sentido de não conhecimento. Nós precisamos conhecer muito, nós precisamos ler, nós precisamos saber, nós temos que ir atrás das informações, mas informações que possam contribuir para que você realmente entenda qual é a razão da vida e o que você deve aprender para saber viver a vida. E uma das dos caminhos é o autoconhecimento. Quanto mais nós olharmos para dentro, melhor nós vamos viver com as pessoas fora. Quando eu começar a me conhecer, eu vou ficar uma pessoa mais calma e tranquila, porque eu vou saber o que é que me incomoda e quando eu estiver diante dessa situação que me incomoda, eu vou ficar em estado de atenção. Eu vou estar com uma plaquinha dizendo alerta. É isso que te faz perder o controle. Então você vai ficar calma, respirar profundamente, oxigenar bastante o cérebro para você se acalmar. E aí você vai conseguir. Gente, nós temos que encontrar a fórmula de autocontrole, porque se nós não encontrarmos essa fórmula, nós vamos entrar num grande desespero. Por isso que nós temos Sócrates e Platão lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina a se questionar, nos ensina a olhar, nos ensina a orar, a pedir a Deus que realize não os nossos desejos, mas as nossas necessidades. E para isso nós precisamos saber o que é um desejo e o que é uma necessidade. O desejo, eu tenho que saber, Deus, eu estou buscando em Ti a força para que eu possa lidar com aquela situação de ser impulsiva, por exemplo. E aí eu tenho certeza que vai vir a resposta para você. Peça e lhe será dado a informação, a mensagem. Ela virá de acordo com as possibilidades que você tem, através de um amigo, através de uma palestra, através de uma mensagem, através de uma música. Por isso que nós temos que estar atentos o tempo todo, atentos e ao mesmo tempo em silêncio. O silêncio, ele é muito importante, ele é o caminho mais fácil de nós ouvirmos ou sentirmos os símbolos que estão em torno de nós. Qual é o símbolo? Se você leva uma bronca de uma pessoa, tenta entender por que que eu levei aquela bronca. Por que que aquela situação aconteceu? E entender que todas as situações boas e não boas vêm
como uma forma de me ensinar a crescer. Que tal nós começarmos a fazer isso agora? Que tal nós começarmos a observar tudo que ocorre ao nosso redor e começar a interpretar e a usar a nosso favor? E nós precisamos buscar muito a Deus. Quando nós estamos no momento do autoconhecimento, nós estamos no momento de ligação com o sagrado. Nós não podemos nos desligar de Deus. Nós temos que estar vinculados à espiritualidade, porque se conhecer não é fácil. Se conhecer nos leva a mil questionamentos e às vezes nós até ficamos tristes de perceber como estamos. Mas é assim que se cresce. Vocês imaginam se toda mãe, ao olhar o bebê que sai da barriga dela, que não tem dentes, não sabe andar, não sabe falar, não sabe fazer nada sozinho e depende 100% da mãe, vocês imaginam se a mãe não for uma pessoa esperançosa, não for uma pessoa forte, como é que ela vai ajudar aquele ser a se transformar e chegar aonde ele precisa chegar? Vocês entendem que o suprimento das necessidades do bebê são enormes. Eu tenho que suprir as necessidades dele, desde a alimentação, dar banho, dar medicação se ele tiver algum probleminha de saúde. Ele depende 100% da mãe. E vamos entender que hoje nós dependemos 100% de Deus. E não dá para ficar sem Ele. Porque se nós ficarmos um segundo sem Deus, nós praticamos algo inadequado. Quando nós nos separamos, achamos que nós já temos condições de andar sozinhos, aí é uma fase muito complicada. Mesmo sendo inteligentes, mesmo sendo pessoas que estão buscando se autoconhecer, que já têm um certo conhecimento, ela precisa de Deus, ela precisa da espiritualidade e ela não pode ficar sozinha. Dentro de nós existe um templo e ele só vai ser revelador se nós fizermos esse mergulho. E junto com Deus. O que atrapalha o ser humano na sua jornada é ele achar que ele já pode andar sozinho. E nunca nós podemos andar sozinho. Por quê? No nosso estágio evolutivo, nós não conseguimos ainda. Bom, se Jesus que veio para o planeta Terra, o governador planetário, com luz, com amor, com uma aura iluminada, enorme, a ponto de pensar com a engenharia espiritual cada detalhe do planeta Terra para ser um planeta acolhedor, amoroso, para receber todos nós. Esse Jesus, ele não ficou sequer um momento sem entrar em contato com Deus. Como que nós, que ainda não estamos no estágio de Jesus, vamos conseguir estarmos livres de toda e qualquer perturbação energética ou tendências que ainda possuímos vir à tona e nós nos libertarmos com toda a tranquilidade? Por enquanto, ainda não. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós precisamos estar juntinhos de Deus. Eu diria coladinho a Deus. E como nós ficaremos coladinhos a Deus? Através da oração.
Nós precisamos orar de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite. E se entre a manhã e a tarde nós precisarmos, vamos orar, vamos pensar em Deus, vamos pedir a Deus que nos dê a força para nos sentirmos acolhidos, para não sair do caminho do bem. Nós temos que sentir esse vínculo consagrado muito estreito. O que nos atrapalha, o que nos faz sofrer e cometer grandes enganos, realmente é achar que nós podemos fazer tudo sozinhos, que nós não precisamos mais de ajuda espiritual. Então, nós ficamos extremamente isolados, então, nós ficamos extremamente rígidos e à mercê dos nossos erros, das nossas dúvidas e de nossas incertezas. E é o que nós não podemos mais. Então, Sócrates, este sábio filósofo, esse espírito iluminado que veio trazer a mensagem através do seu comportamento, porque ele era um ser moral. Ele ensinava as pessoas a buscar o autoconhecimento. No ano quarto antes de Cristo. Vocês imaginam, ele já veio arando a terra, falando do autoconhecimento, da importância de nós termos um controle interno, de nós termos moral, de nós não fazermos coisas erradas, de nós não atrapalharmos a vida das pessoas. Pelo contrário, não é só não atrapalhar, mas ajudar. Então, nós temos assim condições maravilhosas para que possamos desenvolver esse autoequilíbrio, que é através do olhar para dentro, eu consigo ter as rédeas da minha vida, do meu comportamento, da minha forma de encarar as coisas. É tranquilo, desde que tenhamos a boa vontade. Hoje, vocês poderiam estar falando, mas Kátia, como eu vou fazer essa transição? Vou sair daqui de como eu sou para ser uma pessoa melhor? Através da boa vontade. Temos que ter boa vontade. Eu quero ser melhor. Quando eu digo isso, eu quero ser melhor, eu já estou afirmando, já estou trazendo para mim todas as formas de ajuda para que eu seja melhor. Não duvidamos. Nós não podemos duvidar. Creia, creia. Jesus disse: Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então vamos crer na palavra amorosa de Jesus. Ele tem o dom da palavra. Tudo que saiu da boca de Jesus foi bom. E se nós lembrarmos das palavras de Jesus, da fundamentação de todos os seus ensinamentos, nós vamos estar extremamente amparados, porque ele nos ensinou o caminho de chegar a Deus. Ele foi o caminho para que possamos chegar a Deus. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus disse isso. Eu sou o caminho. E como é que nós vamos deixar Jesus de lado e eu estou por mim, simplesmente? Não, não podemos. Vamos buscar dar as mãos para Jesus e falar: Jesus, estamos juntos. Olha, eu vou conseguir. Procure Deus. Procure Deus a cada dia. Veja Deus na natureza, nos animais, nas aves, nas pessoas. Veja Deus. Quando você passar perto de uma árvore, toque na árvore e fala: Deus criou isso.
Então você está vendo Deus ali. Quando você pega uma criança e pega no colo e olha para a criança, você fala assim: Deus está aqui. Um idoso, uma pessoa doente, você pode olhar para a pessoa doente e falar: Deus está aqui. Muitos vão falar: Deus não está aqui. Deus está aqui. Porque aquela doença, aquela dor está sendo luz no caminho daquele espírito. Nós é que ainda não entendemos. Nós ainda queremos achar que sabemos mais que Deus, muitas vezes. Só que nós não sabemos mais que Deus. Deus está acima de tudo. Ele é o Criador. Nós temos apenas que nos ligar a Ele. Faça isso todos os dias. Se ligue a Deus. Pense o bem. É um treino. Nós temos que fazer uma programação cerebral. Pense o bem. Evite notícias feias. Evite falar de situações ou de questões feias. Ai, mas Kátia, isso é a realidade da vida. Nós sabemos. Mas se nós ficarmos ligados a essas situações, nós vamos estar num padrão vibratório muito ruim. E depois nós queremos sorrir e não vamos conseguir, porque nós estaremos num padrão muito inferior. E nós temos que sorrir, nós temos que aproveitar, a ver o lado bom de todas as coisas e não ficarmos focados às situações. Tá situação difícil? Vamos orar. Aconteceu um acidente? Vamos orar para aquela pessoa ou a situação em si, para que se resolva, mas não vamos ficar pensando, porque isso é um problema que nós não podemos carregar. Aquilo não condiz conosco. Nós poderemos ajudar, mas vai lá, ajuda, saia e saia livre. Pense, Jesus ensinou o amor para todos nós e nós precisamos amar. Ame a si, ame ao próximo e assim você estará amando a Deus. Queridos, um beijo no coração de todos, que nós possamos fazer a nossa parte, que é voltar para dentro, olhar esse oceano de possibilidades para sermos melhores e assim construir uma vida melhor para nós e para todos que estiveram ao nosso redor. Um beijo no coração e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.